A Primavera de Museus é um evento que ocorre anualmente em todo o Brasil e é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Tem como objetivo promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentando assim o público visitante e intensificando a relação dos museus com a nossa sociedade. Para essa 15ª edição, a área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico preparou uma programação especial, presencial e também online. Entre esses eventos, damos continuidade às comemorações do bicentenário da independência no Brasil, que será comemorado no ano 2022, com a fala de nossos convidados, abordando o tema Mulheres e a Independência. E os nossos convidados são Jonathan Augusto da Costa, historiador, pesquisador e professor, pós-graduado em Metodologia do Ensino da História e Geografia, que falará hoje sobre Dona Maria Leopoldina da Áustria e sua influência na independência do Brasil. Bom, falar sobre a Imperatriz Leopoldina, na verdade, Arquiduquesa da Áustria, depois nossa Imperatriz, é sempre um motivo de alegria, porque Dona Leopoldina tem uma representatividade muito forte, muito importante para a nossa nação, e durante um bom tempo essa representatividade andou até um pouco esquecida. Então Dona Leopoldina vem para o Brasil, ela que era arquiduquesa da Áustria, de uma das maiores monarquias europeias daquela época, daquele contexto, filha de grandes imperadores, e vem para o Brasil para se casar com o então príncipe, Dom Pedro, e aqui no Brasil ela aprende a amar essa terra também. Uma mulher prodigiosa de inteligência e personalidade, traz para o Brasil vários cientistas importantes daquela época para justamente estudar a nossa fauna, a nossa flora, estudar também a mineralogia. E Dona Leopoldina vai ter um grande destaque no nosso processo de independência posteriormente. Ela, além de ser a esposa do nosso primeiro imperador, com a sua capacidade política e de articulação, ela vai ser um personagem assim de grande destaque, pois a influência que ela vai exercer naquele contexto vai ser fundamental para a nossa independência. Dona Leopoldina ficou na função de regente em diversas ocasiões, quando o então príncipe, Dom Pedro, estava ausente da corte, e justamente em um desses episódios é que ela convoca então o Conselho de Estado, e praticamente ali foi então declarada a nossa independência, no dia 2 de setembro de 1822, alguns dias antes do próprio grito, o famoso grito do Ipiranga, em São Paulo. Ela assina a ata, que vai consagrar esse momento, retrata e reforça ainda mais essa personalidade que Dona Leopoldina representava. Essa mulher que vinha de uma monarquia que, para os moldes daquela época, a monarquia europeia ainda de uma mentalidade mais absolutista, e aqui no Brasil, ela vai então ajudar a construir os pilares do nosso país, já com a monarquia constitucional, como vai ser formado o nosso Brasil no período imperial, no governo do imperador Dom Pedro I. Então, falar sobre a Dona Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, é relembrar um pouco essa figura feminina extremamente importante e extremamente forte, numa época em que nós muitas vezes estamos acostumados a só pensar naqueles vultos heróicos, principalmente a figura do imperador Dom Pedro. Também iremos receber Thaís Canfield da Silva, graduada em História da Arte, pesquisadora e mestranda em História e Crítica de Arte pela UFRJ, onde realiza sua dissertação sobre a trajetória de Georgina de Albuquerque no ensino da arte. Falará hoje sobre Georgina de Albuquerque e o contexto histórico da produção da obra Sessão do Conselho do Estado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, para estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre a artista Georgina de Albuquerque, que foi a criadora da obra Sessão do Conselho de Estado, que decidiu a independência. Então, primeiramente falando um pouco sobre a artista, ela nasceu no ano de 1885, na cidade de Taubaté, em São Paulo, e primeiramente ela estudou pintura na sua cidade natal,
com o artista italiano Rosalbino Santoro. Depois disso, Georgina foi para o Rio de Janeiro estudar pintura na Escola Nacional de Belas Artes. Ela estudou lá no ano de 1904 com o artista Henrique Bernardelli. Depois disso, Georgina conheceu o marido Lucílio de Albuquerque e os dois vão juntos para Paris no ano de 1906 para estudar nas escolas francesas. Quando eles retornam ao Brasil no ano de 1911, os dois fazem uma série de exposições para mostrar os quadros feitos por eles na cidade francesa. E é nesse período que Georgina vai ser muito conhecida e reconhecida pela crítica de arte como uma grande artista. Ela vai ganhar uma série de prêmios nas Exposições Gerais de Belas Artes e em 1919 foi ganhadora da Grande Medalha de Ouro. A partir disso, Georgina se firmou no cenário artístico brasileiro como uma grande artista. E no ano de 1922, ela vai criar a obra Sessão do Conselho de Estado, que decidiu a independência. Essa obra tem grandes proporções e ela pode ser considerada como a primeira pintura do gênero de história feita por uma mulher artista. Não casualmente, Georgina decidiu representar Maria Leopoldina em um papel de destaque na sua pintura. Ela dá um protagonismo feminino muito grande para a figura da Leopoldina, como uma pessoa que decidiu ou que foi decisiva nesse papel da independência. Essa obra ela foi feita num contexto de comemoração ao centenário da independência do Brasil. A Georgina optou por representar uma cena que até então não tinha sido representada na história da arte, né, relacionada à independência do Brasil, que seria essa sessão do conselho. É interessante notar que, apesar da figura da Leopoldina não estar centralizada no quadro, né, ela está mais à esquerda, ainda assim o nosso olhar acaba se voltando rapidamente para a representação da Leopoldina no quadro, porque o José Bonifácio, que também está presente, a imagem dele está presente no quadro, aponta a mão direita dele para a carta que ela está escrevendo, e esse movimento feito, ele faz o nosso olhar se voltar, então, para a representação da Maria Leopoldina no quadro. É importante também destacar que esse quadro, ele é considerado a primeira pintura de gênero histórico realizado por uma mulher artista no Brasil. É importante também falar que esse gênero ele já estava passando por uma desvalorização no século XX. Ele já não era tão valorizado como ele havia sido no século XIX, quando ele desempenhava o principal gênero de pintura no Brasil. Mas ainda assim, nós podemos dizer que é uma pintura de extrema relevância para a construção histórica, né, do ponto de vista da história da arte, e também por ter sido feito por uma mulher artista, que tinha um papel de grande destaque já no nosso cenário artístico brasileiro. Então, a relevância dessa pintura se dá tanto pela temática, quanto pela consagração da Georgina de Albuquerque como uma grande artista. Então, nós podemos notar que esse quadro ele tem um grande valor histórico e um grande valor artístico também. Prefeitura Municipal de Taubaté. Compromisso com a nossa gente.